palavra de Deus. Pois recebi do Senhor, o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu quero, nesta noite, chamar a atenção desta reflexão sobre essa expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Paulo está aqui chamando a igreja de Corinto para uma reflexão. Paulo está olhando a igreja de Corinto como se um binóculo, examinando e olhando e percebendo que a igreja de Corinto não estava bem com Deus. E quem é a igreja? É as paredes? Não. A igreja somos cada um de nós, é o ser humano. E Paulo olhou para a igreja de Corinto e disse: olha, vocês vão tomar a Santa Ceia? Examine-se primeiro, olhe-se. E aí eu estive pensando em relação à igreja de Cristo no mundo inteiro, sobre essa expressão de Paulo. É como se Paulo estivesse falando: olha, há uma necessidade de nós pararmos um pouco e olharmos para dentro de nós mesmos, e em seguida olharmos para fora. Por quê? Porque Paulo estava mandando cada pessoa se examinar a si mesmo, mas Paulo estava examinando a igreja como um todo. Então, se Paulo estava percebendo que algo não estava bem em toda a igreja, então o olhar que Paulo estava tendo é primeiro a si mesmo e depois o coletivo. É um olhar mais amplo. E eu quero pensar nesse momento sobre o nosso olhar para nós mesmos. Como é que nós estamos vivendo? Estamos orando? Porque a Bíblia pede que a gente ore. A Bíblia nos ensina que você tem que cantar louvores para Deus. Temos cantado louvores para Deus? Temos louvado a Deus? Temos dado graças a Deus nas coisas que Ele quer que você dê graças? Temos lido a Bíblia, como diz Josué 1:8, medita nesse livro dia e noite. Temos esse exame introspectivo. É onde você para consigo mesmo e faz um exame de consciência. Como estamos vivendo perante Deus e para Deus? Como é que nós estamos nos conduzindo cada dia mais? Primeiro, é nós olharmos a nós mesmos. A Bíblia diz: ide por todo mundo. Nós temos falado de Cristo para as pessoas, não é um exame? Nós temos feito a nossa parte, o testemunho, mas agora também tem o olhar, o exame de Paulo. Paulo fez um exame na igreja e percebeu que havia coisas estranhas na igreja. A pergunta que eu vos faço: você tem visto o que está acontecendo com a igreja de Cristo no mundo inteiro? Você tem visto como a igreja está agindo nesses últimos dias? Pessoas que estão apostatando da fé. Faça um exame. Examine a igreja de Cristo. Pessoas que estão negando o nome de Cristo. Pessoas que estão tratando a fé de uma forma relativa. Que tudo pode,
que não há nada demais, que Deus quer o coração. Olha o exame, examine a igreja de Cristo. Os escândalos no meio da igreja estão crescendo cada vez mais. Antes que você faça um exame das pessoas, examine as pessoas que não professaram Cristo. Primeiramente nós temos que examinar aqueles que estão dentro da igreja, que já professaram Jesus. E nós temos visto que muitas pessoas, olha o que está acontecendo na igreja. A igreja, a fé está diminuindo. O pecado está aumentando no meio da igreja. Os escândalos estão aumentando no meio da igreja. Vamos continuar nesse exame. Os filhos e pais dentro das igrejas não se entendem. Os escândalos entre pastores e líderes. Esse exame é cada vez maior. Nós podemos também examinarmos também a sociedade. Percebe-se que no meio da sociedade o temor a Deus está diminuindo. A sociedade comum, o temor a Deus está diminuindo. Há pessoas que mencionam o nome de Deus, o cara lá em cima. A falta de respeito e consideração no meio da sociedade está diminuindo para com Deus. Se nós examinarmos também as salas de aula, alunos contra professores, professores contra alunos, professores não têm mais ânimo para poder educar o aluno não tem mais interesse de aprender alguma coisa. Se você continuar examinando a sociedade educacional, o aluno vai para a escola e volta pior para casa. Mas esse exame, examine se o homem é assim mesmo. Se você examinar também a sociedade política, se você examinar a sociedade política, os homens na política, a corrupção aumenta a cada dia. A disputa de poder, a cada momento as pessoas estão lutando entre si na política, levando até mesmo a querer perseguir, matar, prender uns aos outros. Esse olhar de exame de Paulo, ele é profundo e amplo. Ele começa pessoalmente, introspectivamente, a cada um de nós, mas se estende na igreja e se estende na sociedade. Se você olhar em vários setores da sociedade, as pessoas se distanciam cada vez mais de Deus. O homem está colocando Deus em segundo plano. O homem está colocando Deus em segundo lugar. O humanismo está crescendo cada vez mais. As pessoas estão concentrando a questão no ser humano. As pessoas estão concentrando seus pensamentos na natureza, na floresta, na Amazônia, no mar. Estão preocupados com tudo isso. E não estão errados, mas estão colocando isso em primeiro lugar. Estão colocando isso em primeiro lugar. Estão esquecendo de amar-se uns aos outros. Hoje em dia, há muitas pessoas que têm mais amor a um inseto, a um animal, do que amar-se uns aos outros. O filho ama mais o pai do que ele hoje ama menos o pai e ama mais o animal de estimação. Então nós precisamos olhar para isso, fazermos um exame de consciência. Como é que nós estamos se relacionando aqui embaixo como seres humanos? Os seres humanos estão praticando coisa. Aqui o erro, a prática aqui era em plena Santa Ceia do Senhor. Os crentes estavam se embriagando na Santa Ceia. Eles estavam se corrompendo dentro da igreja. Eles estavam disputando posições, disputando alimento, bebida dentro da igreja. E essa disputa está na sociedade. A gente percebe essa questão de disputa. Você encontra disputa no meio das escolas, no meio pedagógico. Você encontra disputa em um time de futebol. Você encontra disputa no meio político. Você encontra disputas no meio da família. Família disputando propriedades, disputando um objeto. E aqui, na igreja, as pessoas estavam em disputa de um prato de comida e de uma bebida.
e Paulo enxergou, Paulo percebeu isso, e Paulo pediu: gente, não coma e não beba da Santa Ceia do Senhor, sem primeiro fazer um exame de consciência. Eu diria também para a sociedade secular: não use o nome de Deus sem primeiro examinar sua própria vida. O nome de Deus é santo, é perfeito, é puro. Examine-se primeiramente cada um de nós para pronunciarmos o nome de Deus. O nome de Deus é sagrado. O nome do seu Filho Jesus Cristo é sagrado. E para tanto, nós temos que meditar nisso. Nós temos que meditar na palavra de Deus e compreendermos que não podemos viver nesta vida sem examinarmos nossos pensamentos, sem examinarmos o nosso coração, sem examinarmos o nosso viver. Não estamos aqui dizendo que somos perfeitos e queremos ser perfeitos. Não. Estamos dizendo que nós temos que ter cuidado com a pronúncia ao nome de Deus, com aquilo que nós estamos usando para Deus, quando nós estamos servindo a Deus, trabalhando para Deus, pronunciando algo para Deus, cantando louvores para Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui: quando você for fazer algo para Deus, examine-se primeiro. Há muitas empresas, em muitos lugares, que os funcionários, para poder trabalhar naquela empresa, primeiramente eles têm que tomar um banho e trocar de roupas preparadas para estar naquela empresa. Eles têm que estar no hospital de luva e de roupas preparadas. Não pode cuidar daquele hospital se não estiverem limpos e preparados. O médico, quando está diante de uma cirurgia, ele terminou aquela cirurgia, ele vai tomar um banho e veste uma outra roupa para uma nova cirurgia. O que Paulo está dizendo aqui é que nós, quando formos falar algo para Deus, quando formos cantar algo para Deus, quando formos oferecer algo a Deus, faça primeiro um exame de consciência, examine-se primeiramente a sua vida e depois ofereça a Deus o seu melhor. Então a sociedade como um todo, seja a sociedade cristã, evangélica, seja a sociedade católica, seja qual for o tipo de religião que você esteja seguindo, e for pronunciar o nome de Deus, examine-se primeiramente para professar, para adorar e para servir ao Deus vivo, ao Deus de Israel, para pronunciar o nome Jesus Cristo. Para tanto, eu quero finalizar nesse momento desejando que todos os filhos de Deus, em todas as igrejas sinceras, em todo o canto da terra, se examinem a cada dia, a cada instante, quando for servir, quando for adorar a Deus. E a todos os demais seres humanos de toda a terra. Nunca pronuncie o nome de Deus, ou faça algo para Deus, sem primeiro fazer um exame de consciência, e aí sim adorar esse Deus que é santo, perfeito e poderoso, e adorar o seu Filho Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a cada um de nós.